Salete discipuli discipulaeque, ego sum magister Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Latim para Todos, onde você que é principiante aprende latim fácil através do método natural. Estou aqui me preparando para dormir e acabei agorinha de editar a aula dessa semana, mas eu percebi que ela ficou meia hora. E aí, como o pessoal já tinha pedido para eu tentar dar preferência a deixar as aulas mais curtas, eu decidi dividi-la em 2 sessões de 15 minutos. Então não se preocupe que a segunda parte já vai sair em breve. Na medida que o assunto vai ficando mais complicado, termino que preciso de mais tempo para passar por tudo, né? Então eu gostaria de aproveitar e pedir a opinião de vocês. Vocês acham que eu estou explicando demais, né? Porque a minha intenção é passar realmente de frase por frase. Mas se vocês acham que está ficando repetitivo ou desnecessário, eu posso tentar só ir explicando as coisas mais novas, né? Para também não gastar tanto tempo. Ou se vocês não se incomodam com isso, preferem reforçar e martelar mesmo até o negócio entrar de uma vez, sem problema nenhum, a gente vai aos pouquinhos, com calma, explicando detalhe por detalhe, frase por frase, caso por caso. Então lembre-se que depois de terminar esse capítulo 7, eu vou tentar fazer uma revisão geral de todo o assunto que a gente viu até o momento, nesses 7 primeiros capítulos, para a gente ter uma visão mais geral da gramática, né? Para a gente reforçar e revisar e de uma maneira mais esquematizada tudinho. Porque é muito importante que a partir daí do 8º capítulo as coisas vão começando a ficar um pouco mais complicadas, né? O livro vai presumir que a gente já domina razoavelmente bem os primeiros 7 capítulos, né? Então, na medida em que os novos assuntos vão se acumulando, é importante que já tenhamos bem sólido essa primeira parte do livro. Então, não se esqueçam, deixem os comentários aí aquilo que vocês acham que vale a pena eu revisar com mais afinco, ok? Então vamos lá para a leitura. Então vamos lá começar. A Emília, cum delia, e cuidado com a palavra com, certo? Porque aqui ela significa, de fato, com, né? Ou seja, em companhia de. Mas essa palavrinha é muito enganosa porque ela pode ter outros significados. A gente ainda vai demorar para ver esses outros significados, mas eu quero apenas que vocês evitem o automatismo de ver com e pensar automaticamente em com, tá bom? E peristilo, ou seja, distanciando-se do peristilo, também ablativo. Lembrando que essa preposição aqui, e, pode ser escrita ex, mas como o som da próxima palavra é um som de consoante, você não precisa do x e pode deixar apenas o e. Contudo, se fosse som de vogal, necessariamente você teria que colocar o x para não ficar cacofônico, né? Com as vogais misturadas. In atrium intrat. E aqui nós percebemos que temos, apesar da preposição in, atrium acusativo. Por que isso? Porque está sendo expresso o movimento. O verbo intrat é um verbo e expressa movimento em direção de o átrio. Se fosse o verbo de estado, situação, o in seria no ablativo. Então Emília entra, acompanhada de Délia, saindo do peristilo e penetrando no átrio. Feliz, ad Iulium, ad it. Então, novamente, né? Aproximando-se de Júlio, acusativo, vai em direção a ele. Aquele negócio que a gente falou das preposições meio redundantes, né? Eunque e o pronome pessoal do caso oblíquo, substituindo Iulio e no acusativo, salutat, e o saúda. Então, Emília, acompanhada de Délia, afastando-se do peristilo, saindo do peristilo e entrando no átrio, entra. Feliz, vai em direção de Júlio e o saúda. Tranquilo, né? A Emília, virò suo osculum dat. Então, a Emília dá. Qual é a coisa que é dada? O meio pelo qual a ação de dar se realiza.
aquilo no qual a ação diretamente opera. O que é que ela dá? Ela dá o beijo. E aí, a quem é direcionado esse beijo? Esse beijo é direcionado ao homem, ao marido. Ao marido que é o marido seu. Então, lembrando que suo, um adjetivo possessivo, vai concordar com a coisa que é possuída, a coisa que é relacionada, digamos assim, né? Então, apesar de a Emília ser feminino, suo vai concordar com marido, ok? Julius, a Emiliae, osculum dat. O verbo dat. O verbo dat, a gente sabe que vai pedir o dativo. Felizmente, essa frase aqui lá reflete a outra frase, contudo, colocando desta vez o dativo no feminino, tal como já estamos acostumados com a didática do livro. Então, ele dá o beijo em Emília. Então, dativo, feminino, singular, ai. Perceba então que isso pode causar alguma confusãozinha, né? Porque o genitivo também é ai. Então, o dativo é igual ao genitivo. E é igual ao nominativo plural também, né? A gente falou que, na maioria das situações, o dativo vai ser igual ao ablativo, tal como vimos no dativo masculino singular, o com macron, o com macron. Mas aqui, no feminino, é diferente, pois o ablativo feminino singular é a com macron, como a gente lembra desde o primeiro capítulo. Então, cuidado com essa questão daqui. Vamos lá. Julius. Quid agit Julia? O que faz, né? Aqui é agit de agir. O que é que faz a Júlia? Rosas carpit in orto. Então ela colhe rosas, acusativo plural, feminino, in orto. Ou seja, uma explicação a respeito da circunstância de onde ela está colhendo. Julius. Curite, ite, imperativo plural. Curite in ortum, perceba, in ortum, aqui acusativo, seja diferente do in orto, pois ela está colhendo no jardim e não, o verbo não indica que ela está se movimentando para dentro do jardim. Já o verbo correr indica o movimento para dentro do jardim. Então, curite in ortum, acusativo. Pueri, vocativo. Et vocate, imperativo. Eam e a chamem, pronome pessoal, no caso oblíquo, acusativo, feminino singular. Quintus, curit, modo indicativo, já não é mais uma ordem, mas você está indicando algo que está de fato ocorrendo. Quintus, curit. Tal como essa imagem aqui. Marcus, non curit, sed ambulat. Marcos é um menino peste mesmo, hein? O pai manda, corram, menino. E aí Quintus, que é um bom rapaz, obedece. E Marcos, só para contrariar, não corre, mas anda. Julius imperat. Age, curre marque. Agora a parada ficou séria, né? Julius ordena. Age. Vai-te embora, bora, boy. Curre marque. Então vamos lá. Imperativo, age. Imperativo, cure. E vocativo, marque. E agora também Marcos corre. Marcos também corre. Pueri, plural. Per peristulum, acusativo. Pois se vocês lembram, a preposição per significa através. Então os meninos curunt. Vimos cure, curite. Curit, curunt. Ou seja, o verbo de terceira declinação, né? Então, os meninos correm atravessando o peristilo, cortando o peristilo, né? Pelo peristilo. In ortum, entrando no jardim. Também acusativo. Ilic, autem puella non est. Contudo, lá não está a menina. Pueri, os meninos. Ex orto, ou seja, fazendo o movimento contrário do in orto, saindo do jardim,
per peristilo, atravessando o peristilum, in atrium, entrando no átrio, ambos acusativos, né? Cortando um e entrando no outro. Ambulant, ou seja, os meninos andam saindo do jardim, atravessando o peristilo e entrando no átrio. Só colocando em oposição as duas frases, né? Então foram correndo e voltaram andando. Julia, o verbo é est, ou seja, um verbo que não indica movimento. Então, in orto, ablativo, e in peristilo, ablativo também. E não em um, e não em outro. Tanto não está em um, como não está em outro. Na mesma medida que não está em um, não está em outro. Não está em um e igualmente não está no outro. Mais ou menos essa ideia da repetição, né? Neque, neque. A Emília. Est nessura in orto. Novamente o verbo que não indica movimento. Non est. Nulla anquila illic est. Nenhuma escrava, ou seja, é um adjetivo concordando com o substantivo, está lá. A Emília. Non solum Julia, sed etiam sura ab est. Não apenas Júlia, mas também Sura, ab est, estão ausentes. Não somente Júlia, mas também Sura. Delia. E ad cubiculum Juliae. Então, i é o imperativo do verbo ir. It. Né? Temos aqui no indicativo e aqui no imperativo. Singular e plural. Então, esse Délia está no vocativo e separado por uma vírgula. Então, chamou Délia e ordenou-a para que fosse. Ou seja, ela não está indo ainda. E onde? Ir em direção do cubículo, ou seja, do quarto, mas não de qualquer quarto da casa, né? Porque que é um senhor romano com 100 escravos, é uma pessoa muito rica e deve ter tantos quartos, né? Mas o quarto próprio da Júlia, porque Júlia tem esse privilégio de ter um quarto só dela. Delia ad cubiculum Juliae it. Então, Delia, agora sim no nominativo. Em direção do cubículo, em direção do quarto, acusativo, de Júlia, vai. Então, Delia vai ao quarto de Júlia. Então, perceba o contraste entre essas duas frases, né? Nós temos as mesmas palavras. Só que uma temos o verbo no imperativo e o nome de Délia no vocativo. Na outra temos o verbo no indicativo, o nome de Délia no nominativo. Ostium pulsat. Pulsa a porta. Bate a porta com os punhos. Um dos nossos colegas deixou a pergunta, né? Por que ostium pulsat está no acusativo? Já que a gente fala bate na porta. Lembrando que pulsat literalmente significa pulsar, né? Ou seja, usar o pulso para fazer contato, causar força contra alguma coisa através dos pulsos. Então, pulsat não é literalmente bater, tal como a gente fala, né? Já que eu bato com os pulsos na porta, ou então eu bato com a havaiana de pau no pirraia catarrento mal educado, mas eu pulso ou esmurro diretamente, eu não uso um instrumento contra outra coisa, né? É o contato direto do pulso com a porta. Aperit, ou seja, Délia vai ao quarto de Júlia, bate na porta, abre, in cubículo intrat, e entra no quarto. Se quiséssemos, poderíamos até falar de maneira redundante, né? Entra dentro do quarto. Illic non solum Julia, sed etiam sura est. Então, lá, não apenas Júlia, mas também Sura está. Ou seja, praticamente a mesma frase dessa daqui, né? Só que em vez de ab est, est. Agora fica a questão, por que o verbo aqui está no singular est e ab est? É porque é como se fossem duas orações paralelas, né? Não apenas Júlia está lá, mas também Cira está lá. Oculi Juliae, os olhos de Júlia, pleni, cheios, estão de lágrimas. Então lembre que pleni, cheio, pede um genitivo para dizer cheio de quê? Então perceba,
Os óculos estão cheios, mas aí nós temos dois adjuntos adnominais restritivos. Não são olhos de qualquer pessoa, mas olhos de Júlia. Não estão cheios de qualquer coisa, mas cheios de lágrimas. Délia. Veni in atrium, Julia. Venha para dentro do átrio. Ó, Julia. Ilic, lá. Pater tuus te espera. Aquele negócio que a gente falou, né? Expectat tem ideia de quê? De olhar para fora. Quem tá esperando por alguém, o apaixonado que espera pela sua amada, fica lá olhando pela janela e esperando, né? Olhando para fora até a hora que o seu amado ou amada chegue. E aí quem espera alguém. Julia oculos et nasum terget. Então, Júlia enxuga os olhos e o nariz. Acusativo plural, acusativo singular. Ambos masculino. Rosam sumit, pega a rosa. E cubiculó, saindo, né, fazendo o movimento de dentro para fora do cubículo. Ex, para fora, vai. Exit. Igualzinho no inglês, né? Exit. Sura et delia, post eam, depois dela, ou seja, atrás dela. Ex eunt, plural de ex it. Então você pode ver que é literalmente, né? Ex para fora, vai. Ex para fora, vão. Julia in atrium ad Julium curit eique osculum dat. Então Júlia entrando no átrio e em direção de Júlio, corre. Eique osculum dat. Então, e dá um beijo nele. Dativo. Pronome pessoal do caso oblíquo, caso dativo. E substitui Júlio. Em vez de colocar Iulió, colocamos EI.